O Justiça e Você está no ar. O programa de hoje traz uma reportagem especial sobre a polêmica regulamentação da vaquejada no Brasil. A atividade divide opiniões e mobilizou defensores e ativistas da causa animal. E você vai ver também o debate do Colégio Permanente de Execução Penal e as saídas para a crise no sistema prisional potiguar. A medida provisória que autoriza comerciantes a cobrar preços diferentes para pagamentos em dinheiro e no cartão. E saiba se as propostas de emenda constitucional podem ou não ser feitas por iniciativa popular. É mais um episódio da nossa série Mito ou Verdade. O Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, confira os últimos fatos que marcaram o Poder Judiciário norte-riograndense esta semana. Até já! O Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte julgou improcedente a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, movida pela Prefeitura do município de Natal contra a lei promulgada pela Câmara Municipal para a construção de uma nova ponte na capital potiguar. A relatoria foi do juiz convocado Ricardo Procópio Bandeira de Melo. O voto dele foi seguido por unanimidade pelos demais desembargadores. O projeto Conexão Direta da Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte esteve na cidade de São Paulo do Potengi, no Agreste Potiguar. A audiência pública foi realizada com a presença da Corregedora Geral de Justiça, a desembargadora Zeneide Bezerra, a juíza diretora do foro da comarca, servidores e representantes da comunidade local. A Corregedoria ouviu a população e os que são ligados ao Judiciário Estadual em busca do aprimoramento das atividades judiciais do TJRN. A gente teve feedbacks, informações, sugestões e até reclamações do povo para que a gente possa melhorar os serviços do Judiciário. É essa a proposta, é essa a finalidade, porque no resultado final que a gente quer alcançar é exatamente que haja uma satisfação de quem procura o judiciário em relação aos serviços postos. Para nós é uma satisfação participar desse projeto, principalmente porque é um elo de ligação entre a corregedoria, o próprio tribunal e a sociedade, e eu tenho certeza que não só aqui em São Paulo do Potengi, mas como em todas as outras comarcas que aconteceu e está acontecendo, os frutos serão muito bons. Eu acredito que o impacto é positivo não só no tribunal, mas também perante a sociedade. A Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte reuniu juízes criminais e de execução penal que fazem parte do Colégio Permanente de Execução Penal do Poder Judiciário. Em pauta, a crise no sistema prisional e as alternativas encontradas pela Justiça Estadual para enfrentar os problemas. Uma das principais queixas compartilhadas por juízes criminais e de execução penal do Tribunal Potiguar relativas ao julgamento de crimes é o não comparecimento dos presos às audiências marcadas. O problema foi apresentado pelos juízes do COPEP, a Corregedora Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Ela destacou que o transporte dos presos é de responsabilidade do Estado e que, para que haja finalização dos processos criminais, o Poder Executivo precisa cumprir com as atribuições legais. E é preciso que o Estado se comprometa em fazer o seu papel, que é o quê? Apenas levar os presos aonde eles vão ser interrogados, onde eles vão assistir às audiências. O juiz é juiz, ele é um poder independente, ele tem que marcar suas audiências de acordo com a sua agenda e não ficar submisso a um setor do executivo. Se for réu preso, tem prazos pequenos, prazos exíguos, mas é necessário que o Estado se comprometa em fazer o seu papel, que é tão somente de guardar os presos, organizar os presos e, antes disso, de mandar os presos para as audiências que são necessárias. Soluções para agilizar a tramitação de julgamentos de crimes foram apresentadas pela equipe da Corregedoria. Entre elas, a instalação de uma nova ferramenta tecnológica nas varas de execução penal, o Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o SEL.
O objetivo do sistema é facilitar o trabalho de magistrados e servidores na gestão dos processos. O resultado deve ser um impacto positivo no próprio cumprimento das penas e na realidade carcerária. Todos os processos de execução penal serão cadastrados segundo esse sistema e, a partir daí, o próprio sistema ele gera, né, as datas e a programação de cada um dos presos, os benefícios e direitos. Além da informatização da execução penal, nós vamos criar, né, reativar um grupo de apoio à execução para a concessão desses direitos. E esse grupo já existiu, ele funcionou no Rio Grande do Norte no período 2009 até 2012. Nesse período não houve nenhum registro de rebelião, não houve registro de motim prisional, justamente porque a Corregedoria manteve, né, uma fiscalização, um monitoramento do sistema carcerário permanente. Mais de 1.500 vagas no sistema carcerário foram abertas e essas vagas foram abertas justamente por conta do reconhecimento de direitos e benefícios, progressão, livramento, etc. Na reunião, os magistrados criminais e de execução penal elegeram um novo presidente do COPEP. O juiz designado para atuar na execução penal da comarca de Caicó, José Vieira Júnior, ficará à frente do colegiado pelos próximos 12 meses. O desafio, eu imagino que para o juiz da execução penal é conseguir, a partir de forças que não dependem dele, fazer a melhoria dessa problemática. Então vamos tentar, através de uniformizações de entendimento, de medidas que possam ser sugeridas e o que tiver ao nosso alcance, de trabalharmos conjuntamente para tentar efetivar uma melhoria. Certamente você já deve ter recebido no seu e-mail ou em alguma das suas redes sociais uma mensagem pedindo a assinatura em um abaixo-assinado virtual ou uma petição com o objetivo de mudar algum item da Constituição. Eu recebo tanto mais por e-mail, porque alguns sites desses aí eles assinam as petições e acabam compartilhando. Facebook e e-mail, aí às vezes eu recebo sim. Já recebi. É com frequência que isso acontece? Olha, acontece normalmente quando está tendo alguma movimentação na política. Sim, várias vezes, durante todos os dias, pode-se dizer. Chega no meu WhatsApp, nas redes sociais, né? Alguns links para a gente se inscrever. Mas afinal, é mesmo possível que a sociedade se mobilize para propor uma emenda à Constituição? PEC de iniciativa popular. É mito ou é verdade? Você acredita que todo mundo assinando vocês conseguem alterar a Constituição, por exemplo? Eu acho difícil. Acho difícil, porque às vezes tem um impacto sim, grande, mas acaba que vem aquilo ali, mas não tem muito efeito. Eu acho que não surte muito efeito. Olha, eu costumo assinar porque normalmente não dá muito trabalho, mas se eu acredito mesmo que vai dar certo, aí eu nem sei te responder. Mas, de certa forma, eu descarto, né? Por causa que eu não sei se aquilo é de confiança, chega através de mensagens de alguns colegas, e eu não sei se aquilo é certeza. Às vezes eu pergunto e a pessoa pega e diz, não, aquilo ali eu desconheço. Não sei, eu não entendo muito bem como é que funciona o processo, sinceramente não entendo. Mas eu acho que não funciona não, tem que passar por um processo bem mais burocrático do que só assinar alguma coisa assim online, né? Eu acho que não funciona, acho que não tem validade jurídica real para funcionar. Os termos da nossa Constituição Federal, no seu artigo 60, são legitimados a propor emendas à Constituição apenas o presidente da República, 1/3 da Câmara, ou seja, 1/3 dos deputados federais, 1/3 dos senadores, e também mais da metade das assembleias legislativas, né? As 26 assembleias e a Câmara Distrital do DF. As leis em geral, essas sim podem ser de iniciativa popular. É preciso que se atinja 1% do eleitorado, esse 1% distribuído em pelo menos 5 estados, e cada um desses estados com pelo menos 0,3% do eleitorado de cada estado. Assim, uma matemática um pouco difícil, mas que a tecnologia hoje em dia facilita que o cidadão participe desse processo de coleta de assinaturas, mas emenda à Constituição realmente não é possível. Vamos para o intervalo. Na volta, o assunto é polêmico. A regulamentação da vaquejada pelo Congresso Nacional e a medida provisória que autoriza comerciantes a cobrar preços diferentes para pagamentos em cartão e em espécie.
Enquanto isso, aproveite para acessar a página oficial do TJRN no Facebook e confira quais são os assuntos mais comentados e compartilhados por lá. Siga o TJRN no Facebook e interaja você também. O Justiça e Você volta já. O que antes era proibido, agora está liberado. Uma medida provisória sancionada no final do ano passado permite a distinção de preços de produtos e serviços de acordo com a forma de pagamento escolhida pelo consumidor. Essa é uma das mudanças implantadas no pacote de medidas criado para movimentar a economia brasileira. Na vitrine, um desconto atraente, mas só se for à vista e em espécie. Se antes o valor da compra parcelada ou paga com cartão de crédito tinha que ser igual ao valor em dinheiro, agora não tem mais. Desde o finalzinho de 2016, as lojas passaram a poder praticar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento. A medida provisória adotada pelo governo federal pretende não só reduzir os custos das empresas, mas também aliviar o endividamento do consumidor. E no comércio já tem empresário comemorando a decisão. Foi muito bom, porque não foi bom só para um lado, foi bom para nós comerciantes, mas foi também muito bom para o cliente, para o comprador. Há uma negociação em termos de preço, de desconto, e isso tem beneficiado as duas partes. O custo operacional de um cartão existe, e esse custo não tendo, a gente repassa automaticamente para o cliente. E o cliente que chega para pagar com o dinheiro, em espécie, ele tem um poder de barganha melhor para comprar. E se ele tiver o jeito de barganhar o desconto, normalmente ele vai ganhar esse desconto. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, a nova medida deve beneficiar a todos. O comerciante ganha segurança jurídica para praticar valores diferentes. E o consumidor ganha maior poder de barganha na hora da compra. Quando o lojista vende no cartão de crédito, ele só recebe com 30 dias pagando uma tarifa média entre 3% e 5%. Ou seja, então é muita diferença receber em dinheiro em cartão de crédito. Então o lojista vai ficar agora com essa maleabilidade, podendo trabalhar com condições diferenciadas para as duas condições de pagamento. Marciane aprovou a medida. A mochila que ela queria custava R$ 124. Pagando em espécie e pechinchando um pouquinho, ela conseguiu 50% de desconto e saiu satisfeita com a negociação. Eu achei muito bom, porque no cartão, o cartão não é muito legal, é melhor à vista. Eu achei bom. Concussão. De acordo com o Código Penal, concussão é o crime praticado por funcionário público quando exige para si mesmo ou para outra pessoa dinheiro ou vantagem indevida, em razão da função que possui. O crime é caracterizado no momento em que o agente faz a exigência independente do aceite pela outra parte. A pena para o crime de concussão é de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. Uma prática comum e típica no Nordeste brasileiro vem ganhando cada vez mais repercussão nacional por conta de debates envolvendo defensores dos animais e os praticantes da vaquejada. As reações de lado a lado surgiram tanto no Judiciário quanto no Congresso Nacional. Mas enquanto essa disputa não termina, as vaquejadas continuam acontecendo no país. A vaquejada surgiu da tradição da busca do gado pelo vaqueiro em plena vegetação do sertão nordestino. As chamadas pegas de gado foram substituídas por competições padronizadas e com regras previamente definidas, onde o objetivo é a derrubada do gado entre duas faixas pelo competidor. Em 2016, a vaquejada e expressões artístico-culturais similares ganharam o status de manifestações da cultura nacional e foram elevadas à condição de patrimônio cultural imaterial do Brasil. Mas a polêmica sobre a legalidade das competições de vaquejada ganhou notoriedade após o Supremo Tribunal Federal tornar inconstitucional uma lei do estado do Ceará que pretendia regulamentar a prática. Enquanto isso, no Congresso Nacional tramita uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que quer permitir manifestações culturais registradas como patrimônio cultural brasileiro, desde que não atentem contra o bem-estar do animal. Mesmo depois da lei, tem que haver uma fiscalização para que a gente tenha realmente uma prática esportiva que contemple a prática que nós chamamos de um esporte que é patrimônio cultural brasileiro, mas que também não deixe de observar a proteção aos animais que ali estão envolvidos. Então, é preciso, na verdade, casar os dois interesses. O interesse deve ser o de preservação do patrimônio cultural e de preservação, obviamente, da integridade dos animais.
O presidente da Associação dos Vaqueiros Amadores do Rio Grande do Norte, Felipe Cortez, diz que as competições oficiais de vaquejada já seguem uma regulamentação própria. Segundo ele, qualquer participante que cometa algum dano físico aos animais é punido. Nós temos argumentos postos no campo do direito, ou seja, na regulamentação do esporte, na criação e efetivação e implementação de equipamentos de segurança, como o protetor de cauda. Hoje você não tem mais vaquejada sem o protetor. O protetor evita, quando há o tracionamento da cauda, evita qualquer lesão ao boi nesse tracionamento. Nós proibimos qualquer tipo de chicoteamento de cavalo, de boi. Nós proibimos qualquer tipo de contato entre a pele do cavalo, o pelo do cavalo e espora, chicote, grilhões, qualquer coisa do tipo que pudesse ocasionar sangramento ou maltrato ao animal. Então nós implementamos essas regras são rigorosamente cumpridas. O competidor que não cumpre essas regras é sumariamente desclassificado da prova. Então nós temos estudos científicos, nós temos regras rígidas e por isso entendemos que a vaquejada legal ela não pode ser proibida. Já para Chilton Roque, ativista e defensor dos animais, a prática da vaquejada, além de ser uma agressão aos animais envolvidos, vai na contramão do que diz a Constituição Federal sobre o meio ambiente. Enquanto coletivo, pensando nessas questões jurídicas, eu acredito que isso não vai prosperar muito, diante até do próprio entendimento que a gente tem do STF, mas enquanto ativista, eu acredito que é algo totalmente, é algo muito complicado, é algo abominável, porque ele transpassa a questão da exploração animal. E para além da Constituição, que era o debate feito no STF, a própria legislação está muito clara, a lei dos crimes ambientais. Salvo engano, no artigo 32, ela coloca essa proibição desse tipo de exploração, desse tipo de crueldade. E muito do que se foi debatido foi os relatos de mutilação e vários problemas. E não seria só proibir esse tipo, não seria regulamentar a vaquejada, fazer uma vaquejada menos mutiladora. Isso seria praticamente uma piada, seria realmente acabar com a vaquejada. A gente não pode, nós cidadãos e o Estado não pode legitimar uma prática cruel sobre o manto da tradição cultural. É a cultura querendo se sobrepor à vida. O especialista em direito constitucional Paulo Coutinho explica como deve ficar a situação jurídica da vaquejada após o entendimento do STF e caso a PEC 50/2016 seja aprovada. A gente tem hoje uma situação caminhando para uma solução que é uma emenda constitucional autorizando, e aí depois, no momento seguinte, nós vamos ter uma lei complementar que vai regulamentar, ou seja, a lei complementar ela vai determinar quais são objetivamente o que tem que ser observado para se preservar a integridade dos animais. Então, é quem vai especificar o tipo de atividade, como é que pode ser feito, os equipamentos que têm que ser utilizados, enfim, vai trazer realmente a regulamentação de como a prática esportiva deve acontecer. Lembrando que para entrar em vigor a proposta de emenda constitucional que regulamenta a vaquejada ainda vai passar pela Câmara dos Deputados. E o Justiça e Você fica por aqui. Na próxima semana estamos de volta com mais novidades para você. E até lá você fica ligado nas notícias do Poder Judiciário pela internet, no site do TJRN ou pelos nossos canais nas redes sociais. Siga o TJRN e fique bem informado todos os dias.